uma coisa é fato. O Corinthians do Dorival Júnior já não estava jogando muita bola, perdeu diversas partidas seguidas, jogando um péssimo futebol, e uma fala do presidente da torcida organizada revelou os bastidores por trás dessa demissão, que a gente já vai ver. Agora, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e eu vou dar play aqui para a gente ver primeiro o que os jornalistas falaram, e aí a gente vai dar continuidade para ver todos os bastidores aí do porquê Dorival Júnior foi demitido, além, claro, do campo, que apresentou péssimos resultados. Reunião, Caio, acaba de ser comunicado pelo Corinthians em nota oficial, acaba de ser publicado que o Dorival Júnior não é mais o treinador do Corinthians. São 9 jogos sem vitória, incluindo o empate com a Portuguesa, em que ele passa nos pênaltis no Campeonato Paulista, a derrota para o Novo Horizontino, e aí 7 jogos de Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem vitória. Fica insustentável a permanência, né? Ainda mais num time do tamanho do Corinthians. Até para fazer uma analogia aqui com o meu destaque que eu estava falando em relação ao Flamengo. Se não ganha hoje, por exemplo, do Santos, também ia criar um ambiente de muita pressão, de muita cobrança, pela grandeza dos dois times, mas uma sequência tão grande, uma sequência tão grande, né, de jogos sem vencer. Por mais que tenha problema, e vai continuar tendo problema, independentemente do treinador que vier para o Corinthians agora, porque aí fica a pergunta, né? Quem vai dirigir o Corinthians agora, né? Porque a gente tem uma escassez de... E a gente tem a resposta. Tem uma escassez aí de treinadores, mas provavelmente o interino William Batista deve ser o substituto interinamente agora do Corinthians, mas quem vai dirigir o Corinthians, meus? Quem vai dirigir o Corinthians? Eu tenho uma resposta para essa pergunta, porém, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Primeiro, que após a demissão do Dorival Júnior, simplesmente Martinez manda o seguinte no seu Instagram, tá? Eu saí do time por sua causa. Agora você vai pagar toda a conta. Deus está no comando. Logo, vamos saber a verdade. Ou seja, estava rolando algum racha, estava rolando alguma discussão ali entre elenco e comissão técnica. E aí, simplesmente o Alê, o presidente de uma das torcidas organizadas mais famosas e uma das maiores, se não até a maior do Brasil, Gaviões da Fiel, veio dar uma palavrinha aí sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu aí por baixo dos bastidores aí dessa demissão do Dorival. Pensando só em política dentro do clube, então esquecendo a parte principal, que é o campo também. Deixar um recado para os dirigentes aí, se não arrumar essa bagunça, tem eleição, vai ter, porque a torcida não vai deixar ter eleição. Não adianta ficar debatendo política, sendo que dá essa bagunça em todas as esferas aí, ó. A política inteira do Corinthians tá transcendendo para cá também, ó. Tá vindo pro campo também. Em relação aos jogadores, já conversamos uma vez, 2, 3, 4, não tem ideia, mano. Claramente aqui esse cara derrubou o técnico. Claramente, para nós aqui tá escancarado a falta de vontade desses caras. Quem quiser ir embora, pode ir embora, mano. Não tem problema nenhum. Fique só a torcida aqui, quem quiser representar o escudo aí, tá tudo certo. Agora não vamos admitir mais, acabou a paciência. Falei pra eles, mano, nós falamos uma vez, 2, 3, a última vez foi mais decisiva as ideias. Chamamos a presença de todos os jogadores. Quando a gente vai lá, eles colocam só 6, 7 jogadores que são os líderes, né? Tem líder nesse elenco aí. Por incrível que pareça, tem líder, né? Agora nós falamos com todos os jogadores. Agora nenhum deles quer tomar vergonha na cara, mano. Tá tirando a torcida aí, mano. Tá ligado? Rapaziada que viaja aí, ó, tá vendo o preço dos ingressos aí que nós estamos pagando caro. Nós pagamos o nosso bolso. E esse cara não representa absolutamente nada da história do Corinthians. Então acabou essa ideia, acabou mesmo de verdade. Agora não podemos esquecer. É isso, então pelo jeito a torcida organizada se reuniu aí com os jogadores do Corinthians diversas vezes e simplesmente não renderam em campo, então é complicado. E aí a gente começa a se perguntar, né? O clube brasileiro tem muito essa cultura de proteger os jogadores além da comissão técnica. Então, a pirâmide hierárquica é um pouco diferente, é como se fosse o contrário, né? O contrário não, mas basicamente, para quem sobra é sempre a comissão técnica. Jogadores sempre com sua vaidade, o seu ego, com a forma de se portar em campo, fora de campo. Eles, tudo bem que eles são os protagonistas, eles que jogam, mas muitas vezes eles mesmos derrubam e colocam quem querem e quem não quer dentro do próprio time. Se a gente for ver indicação até do Memphis, que trouxe um cara aí para o Corinthians e simplesmente o cara não joga. E o Alisson, que era alguém que o Dorival queria, o Corinthians sequer tentou concretizar a negociação. Então a gente sabe que o clube brasileiro é muito complicado com esse tipo de coisa e a gente vai ver exatamente
o que o dirigente maior falou ali pra gente. Então vamos dar uma olhadinha na entrevista do Marcelo Paz, 2 minutos e 47. Né? O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né, 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians. E queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas. Teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então, a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado. Os resultados realmente não vieram. 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas, com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, Fala bem, hein, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor. Eu lembro que quando cheguei aqui, né, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritava é campeão, né, porque tínhamos ganhado a Copa do Brasil. Iniciamos até bem o ano, o título sobre o Flamengo, que foi muito comemorado, muito exaltado, mas depois disso, realmente, a coisa não andou como deveria, e a gente tem que ter a atitude e a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias, que é o que a gente deseja, e ainda com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são objetivos grandes, né, de conquistar título, de dar mais alegria ao torcedor, de terminar o ano bem, e a gente toma esse caminho. Rapaziada, é muito complexo. Sabe por quê? Porque agora vai começar a especulação. Então, aparentemente, aqui, segundo Pedro Ramiro, Fernando Diniz é um dos nomes na mira do Corinthians para substituir Dorival Júnior. O diretor de futebol, Marcelo Paz, gosta muito do trabalho do treinador e tentou contratá-lo em 2021, quando ainda estava no Fortaleza. Então, Fernando Diniz é um dos principais nomes aí, alvos do Corinthians. Não sei, mas assim, antes de eu dar o próximo nome, que é o mais bombástico, por sinal, vamos fazer uma reflexão aqui, principalmente se você é corintiano, raiz, que pensa no seu time. Mano, é complicado você demitir um técnico dessa forma, do jeito que foi. Tudo bem que o rendimento foi ruim, mas será, mano, o Dorival veio de bons frutos, ele ganhou uma Copa do Brasil, conseguiu ganhar a Copa em cima do Flamengo nesse começo de ano. Fases ruins acontecem, mas eu duvido muito que o maior dos problemas era o técnico aí nesse caso. O Dorival é muito experiente, extremamente experiente, ele sabe tudo o que tem que fazer para se recuperar numa crise, o que tem que fazer para melhorar o time. O Dorival, ele é macaco velho do futebol brasileiro. Ele já treinou praticamente, acho que todos os times da Série A. Acho que atualmente não, mas ano passado ele tinha treinado todos os times. Então, ele conhece o futebol brasileiro como ninguém. Então, eu acredito que o menor dos problemas poderia ser o Dorival. Eu vou muito de encontro com a opinião do presidente da torcida organizada, da Gaviões, que fala que muito por conta desse baixo rendimento é por conta de jogadores e não necessariamente por conta da comissão técnica. Porque não faz sentido. Ano passado o time tá voando, tem um rendimento ótimo, ganhou lá a Copa do Brasil, conseguiu ganhar agora a Recopa, se eu não me engano o nome do título. Pararem de jogar futebol. É muito complexo isso, não tem como. Os jogadores são os mesmos, a comissão técnica é o mesmo. Então quer dizer que o Dorival Júnior, de uma hora para outra, decidiu piorar
Eu não consigo entender, rapaziada. De verdade, eu não consigo. Eu mesmo não acredito que o Fernando Diniz tenha a cara do Corinthians para treinar o Corinthians com o futebol que ele tem. Mas o Fernando Diniz também é um técnico campeão de Libertadores, não dá para desmerecer. A gente sabe os prós e contras que é um time treinado por Fernando Diniz, mas caso não queira o Fernando Diniz, tem aí simplesmente o Emiliano Dias, filho do técnico Ramon Dias. Ele vai, assim, a informação é que ele vai entrar em contato com a diretoria do Corinthians para ele manifestar oficialmente o interesse dele em ser o novo treinador do clube. Isso foi informação dada pela TV Gazeta pelo Thiago Salazar. Também acho um péssimo nome, tá? Essa demissão do Dorival vem em péssimo momento. Péssimo momento por quê? Porque o mercado brasileiro está horrível com relação a técnicos. A maioria dos bons técnicos estão empregados e, assim, é extremamente complicado. Eu acho que quem conseguiu aí ter um bom técnico foi o Vasco. Eles conseguiram pegar ali o Renato Gaúcho. Para mim, ele era o técnico brasileiro desempregado, assim, que melhor tinha condições aí de assumir um trabalho com boa experiência, com gabarito, com bons padrões táticos e técnicos para o futebol brasileiro. Então, tá muito complicado. Eu não acredito que o filho do Ramon Dias venha a ser melhor que, por exemplo, o próprio Fernando Diniz. Eu não consigo acreditar. Talvez ele tenha um pouco mais do estilo Corinthians de se jogar do que o Fernando Diniz. Mas, de verdade, eu acho que foi... Não vou falar que foi precipitada a demissão do Dorival, porque já são inúmeros jogos que ele não vence, porém é de se pensar um pouquinho quem o Corinthians vai contratar, se ele vai deixar o inquilino, o técnico interino, na verdade inquilino não, interino, comandar até quando, porque o mercado está extremamente escasso de técnicos e já tem Libertadores aí pro próprio Corinthians jogar, já o Campeonato Brasileiro chega na metade e o Corinthians está mal em relação à pontuação. Então, tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser visto e principalmente os jogadores tomarem um ânimo ali, né? Porque se eles estavam desanimados, não estavam reagindo mais emocionalmente, como o próprio presidente falou, estavam começando a ficar ansiosos por conta de pressão e resultado, então que eles respirem e vamos ver para onde que vai dar esse Corinthians aí. E vamos ver ao longo dessa semana e dos próximos dias quem será o novo técnico do Corinthians. Certo? É isso. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscreve no meu canal, por gentileza. Estou na meta de chegar a 100 inscritos. Então dá essa força aí. 100 inscritos, por favor. Sempre estou aqui trazendo notícias sobre inúmeros times. Sempre tentando ser extremamente imparcial. Certo? Então é isso, esse é o meu propósito, vim aqui sempre estar trazendo as coisas que acontecem no futebol brasileiro, então tamo junto, é isso,